Olá, seres iluminados, eu sou Thais Angel, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Eu não poderia deixar passar esse momento, essa energia do momento, sem falar das almas gêmeas. Carne e unha, alma gêmea, bate coração. As metades da laranjas, dois amantes, dois irmãos, duas forças que se atraem, sonho lindo de viver. Então, gente, almas gêmeas. A gente sabe que Jung começou com a história das almas divididas. Vamos lá para mais uma lição de vida. Como a energia do momento tá muito para relacionamentos, eu quero falar um pouco sobre almas gêmeas, tudo que eu aprendi, certo? O que eu trago de lição de almas gêmeas é o seguinte: almas gêmeas são seres que saíram da mesma mônada, tá? Lembrando que eu trago a ideia de unicidade. Eu ainda vou fazer um vídeo, né? Eu estou montando um vídeo comemorativo que eu só vou disponibilizar mais pra frente. Na verdade, eu tô criando vários vídeos comemorativos aqui. Quando eu atingir o número de inscritos, aí esses vídeos serão colocados como se fosse realmente uma palestra. Então vai ter aqui as imagens passando e eu explicando cada imagem, cada coisa, baseado no que a minha espiritualidade mostrou pra mim, tanto lá no astral, em sonhos e meditações, e também com o que eles foram me mostrando, o que eu fui pesquisando, porque conforme eles iam me mostrando, eles também iam me direcionando e eu fui descobrindo que outras pessoas, eu achava que era loucura da minha cabeça, e eu descobri que outras pessoas ensinavam isso, que eu sonhei, que eu acessei. Essas informações que eu acessei no astral, já tem pessoas estudiosos que fazem. Mas eu quero trazer aqui a visão da minha espiritualidade. Até mais ou menos uns 70, 80 anos atrás, acreditava-se que a alma gêmea só existia um para um. Eles meio que mudaram esse dogma e eu já vou explicar pra vocês. Calma que eu já vou chegar lá, tá? Eu quero que vocês entendam a importância desse processo. Almas gêmeas, a gente tem mais de uma. Existem espiritualistas que não chegam num acordo de que se é 288 almas, né? Que seriam 144 almas dividida, daria 288 almas. Mas a minha percepção, baseada no que foi me mostrado, gente, que a minha espiritualidade mostrou, uma mônada não teria apenas 288 almas. Não teria, gente. É muito pouco. Porque a mônada, na verdade, é a primeira emanação do todo. Como assim a primeira emanação? O todo é tudo que existe. É toda energia. Pra haver essa experiência, imagina a nossa célula. Quando o neném vai se formar, essa célula vai se multiplicando. Então, o todo foi, de certa forma, o fragmentar é o multiplicar-se. Ele foi se multiplicando, ele foi expandindo cada vez mais para que houvesse mais existência de si mesmo, certo? É isso que nós somos. Nós somos uma existência do próprio todo, vivendo uma experiência, certo? E aí, o que acontece? A mônada é a primeira emanação desse todo. É a primeira vez que a gente saiu do todo, a gente saiu como mônada. É a nossa fonte. A mônada é a fonte que saiu do próprio todo, certo? A fonte principal é o todo, mas daí houve a emanação de várias mônadas. E não, gente, não tem uma mônada. Assim, o homem, ele limita muito o poder do todo. O todo é infinito. Todo é toda a existência. É infinitas existências, infinitas dimensões, infinitas experiências. Não é só isso aqui, não é só, é uma mônadazinha, 12 mônadazinha, 24 mônadazinha. Não, gente, é infinito. É passado pra gente, como diz o Guardião passou pra mim, e Merlin, que tava lá na biblioteca secreta, né? Essa biblioteca que tem infinitos conhecimentos. Eles falaram pra mim que para a humanidade foi passado menos de 1/3 do conhecimento. Gente, é menos, assim, é uma porcentagem mínima mesmo que a gente tem de conhecimento. E eu questionei eles, mas por que com esses infinitos conhecimentos, a humanidade já não tem mais conhecimento para evoluir mais, para ter uma vida mais sustentável? E aí eles me mostraram, eles falaram assim, com a pequena porcentagem, a informação que nós passamos pra vocês, os homens estão criando guerras, estão querendo dominar outros homens, você acha mesmo que tem a capacidade da humanidade adquirir todo esse conhecimento que você está vendo aqui, esses infinitos conhecimentos, de dimensões infinitas, de vidas passadas, futuras e de dimensões, assim, incontáveis, de vivências, de vidas, de experiências de seres incontáveis. Você acha que os humanos iam fazer o quê com todo esse conhecimento? Se com um pouquinho de conhecimento, assim, ó, aquele grãozinho de areia que a gente colocou lá de conhecimento, o ser humano já quer dominar o outro, já quer dominar o mundo, já faz guerra, já quer ser mais poderoso do que o outro, imagina se a gente passar mais. Se a gente permitir eles terem acesso a todo esse conhecimento aqui, entende? Então, assim, não foi passado tudo pra gente. Foi passado, assim, só um grãozinho de areia, ensinado só umas pouquinhas coisas. A questão das mônadas, almas gêmeas, se você tá estudando espiritualidade, se você tá mergulhando nesse mundo, você sabe que, por exemplo, a história da Bíblia foi contada pra gente da maneira que foi contada, que parece história de criança,
criança, como parábolas para que a gente consiga entender mais ou menos como que foi a criação, como que tudo se deu, né? Essas coisas assim. Então, basicamente, a questão da alma gêmea, gente, é a mesma coisa, tá? Alma gêmea, parábola, chama gêmea, é a mesma coisa. Foi contado pra gente dessa maneira para que a gente consiga ter um entendimento. Claro que existem seres que querem se aproveitar dessa pequena historinha e nos controlar, nos dominar, criar karmas pra gente voltar. Eu já falei isso em outro áudio. Então, as almas gêmeas não são almas divididas, são almas multiplicadas para a experiência. É o expandir que fragmenta. Então, para que a gente consiga chegar até esse planeta, porque esse planeta é tão denso que o todo precisou ir se expandindo a ponto de... Lembra que a coisa, quando ela vai ficando mais distante, ela vai ficando menor. Então, conforme a energia dele foi indo mais longe da fonte natural, que é o todo, foi saindo então as mônadas, que é a primeira emanação da fonte, e aí veio as superalmas, que são o que a gente conhece por centelha divina, que na verdade, por exemplo, a sua centelha divina, ela é centelha divina de múltiplas vidas, não só existente aqui, tá? Eu multiplicaria esses 288 almas em 288 mil almas. Ainda, se não for até mais, tá, gente? Eu tô colocando aqui um número aqui porque a gente tem mania de querer raciocinar sobre a coisa, a gente precisa ter uma coisa palpável. Eu acredito que possa ser até mais. Eu tô colocando algo aqui pra ficar mais fácil o nosso entendimento, certo? Porque o entendimento do ser humano é mínimo. A gente ainda tem longos degraus aí de evolução pra conseguir ter um entendimento maior da coisa, que é muito complexo mesmo. Eu colocaria no mínimo 288 mil almas e ainda dividiria ela em coexistências. Como assim? Além de eu coexistir com as minhas almas gêmeas aqui, porque as minhas almas gêmeas são eu mesmo vivendo outra experiência. Então, por exemplo, o seu parceiro, que é sua alma gêmea, ele é você vivendo uma outra experiência. Basicamente é isso. Almas gêmeas basicamente são isso. Mas você pode ter uma alma gêmea que é seu pai, sua mãe, seus irmãos. Então, almas gêmeas tem diversas almas gêmeas. Só que você também tem uma alma gêmea que é o seu guardião. Você tem uma alma gêmea que é o seu mentor, que é o seu guia. Eles são suas almas gêmeas. Senão eles não estariam conectados com você, te guiando. Então você tem conexão com seres mais evoluídos que também são sua alma gêmea. Almas gêmeas é isso, gente. Almas gêmeas, a gente tem diversas almas gêmeas e as pessoas sofrendo porque só tem uma alma gêmea. A hora que eu falar da chama gêmea, então, vocês vão chocar. Vocês vão chocar quando eu falar o que me foi passado através não só da experiência, como do astral. Vocês vão chocar, tá? Então vamos continuar aqui falando das almas gêmeas. Almas gêmeas a gente tem diversas. E sim, pode ser seu pai, pode ser sua mãe, pode ser seu irmão, pode ser seu filho, pode ser seus amigos, tá? Eu tenho amigas que são minhas almas gêmeas e eu sei por conta dessa ligação, porque almas gêmeas, elas têm uma ligação tão forte que uma sente a outra. Então, por exemplo, eu tenho amigas que quando não estão bem, eu sinto. E às vezes eu não identifico o que eu estou sentindo. Aí a amiga procura, ai, porque eu tô assim. Ah, nossa, era isso que eu tava sentindo. Ah, então tava vindo de você. Mas na maioria das vezes eu consigo perceber. Então, às vezes, quando eu não tô bem, eu falo assim, nossa, me deu uma angústia aqui, um sentimento. Nossa, eu vou falar com a fulana. Ou seja, porque eu estou sentindo ela em mim, entende? Então, almas gêmeas tem essa ligação, gente, tá? E eu tenho uma irmã que a gente é alma gêmea, porque tem isso também, tem essa ligação muito forte. Gente, eu conheci várias almas gêmeas da minha vida. Eu conheci várias. Não é porque é alma gêmea, gente, que às vezes vocês têm acordos de trabalho. Não é porque é alma gêmeas que às vezes vocês vão viver experiência romântica. Não é porque é alma gêmeas que às vezes vocês vão pro mesmo lugar. A alma gêmea, sim, tem uma conexão muito forte, consegue um auxiliar o outro. Por exemplo, a minha cura as minhas almas gêmeas, sim. Ou impulsiona elas a busca da cura, sim. Mas não necessariamente elas vão ter o mesmo rumo, o mesmo destino, que a gente chama de destino, né? Nem sempre elas têm o mesmo acordo de vida e nem sempre elas vão vivenciar, experienciar a mesma coisa que eu. Mas elas não deixam de ser minha alma gêmea só porque as experiências delas é diferente da minha. Almas gêmeas, a gente tem mais de uma. Então, pare de desesperar porque eu não encontrei minha alma gêmea. Você encontrou várias, você encontrou amigas, você encontrou, às vezes, seu filho, que é sua alma gêmea, às vezes, seus pais, que é sua alma gêmea, às vezes, seus irmãos, colegas, fora os romances. Então, sim, a gente tem diversas almas gêmeas espalhadas pelo mundo. E até nossos mentores e guardiões que não nos deixam só, também são nossas almas gêmeas, tá, gente? Almas gêmeas são seres que saem da mesma mônada e, geralmente, elas estão interligadas, elas se sentem. Então, por exemplo, o legal dos guardiões, dos mentores, dos anjos da guarda, dos guias, que também são nossa alma gêmea, é que esses conseguem nos socorrer. Então, vamos supor, se eu tô passando uma situação complicada, a minha alma gêmea, que é o meu anjo da guarda, que é os meus mentores, meus guias, eles aparecem, eles vêm porque eles
eles sabem que naquele momento eu preciso da energia evoluída deles. Eu ainda estou num processo. E não que eles não estejam, tá, gente? Você perceber, você vai ver que até esses seres iluminados estão em constante evolução. E aí eles vêm me socorrer naquele momento. Então, almas gêmeas é uma coisa linda, sim. É uma coisa poderosa. É uma sensação incrível. A gente sente as nossas almas gêmeas. Sabe aquelas pessoas que às vezes você chega num lugar e do nada você começa a conversar com uma pessoa e parece que você conhece aquela pessoa de encarnações e você vê tantas coincidências? Pois é. Aquela pessoa também é sua alma gêmea. E às vezes pode simplesmente você ter um encontro com ela naquele momento, porque ou vocês precisavam daquela conversa, ou vocês precisavam daquela troca de energia naquele momento e cada uma segue um rumo, ou pode se criar uma amizade de longa data, uma amizade que pendura pra vida, tá? Essas amizades são almas gêmeas. Sabe essas amizades que a gente não sabe explicar o vínculo que tem, que parece que acontece do nada e nunca mais se desfaz? São nossas almas gêmeas. Então sim, gente, alma gêmea a gente tem mais de uma, e almas gêmeas não são só pra relacionamentos românticos. E pode ser que você nem tenha romance com a sua alma gêmea, porque vai depender dos acordos feitos antes de encarnar. Tudo aqui já foi traçado. Ah, então eu não tenho resultado diferente? Lógico que tem. Foi traçado um caminho, foi feito acordos e você vai encontrando ao longo da vida. A sua centelha divina, que é você mesmo, ela vai te guiando para que você faça as escolhas conforme os acordos, para que você tanto pague os seus karmas, cumpra os seus karmas, né? Porque o karma não é ruim, o karma é para te ensinar também, é para você mudar, como também para que você traga cura para si, para que nem a gente estava falando das energias do momento, para sua ancestralidade, para a sua futura geração também, né? Os descendentes que nascerão. A sua espiritualidade, ela vai te guiando, certo? E a sua espiritualidade é você também. Só que é você num nível evoluído. Você é um fragmento dessa totalidade que é você também, certo? Então, alma gêmeas é isso, gente. Alma gêmeas não é aquela ideia de só tem um para um, a metade da laranja. Não, todos nós somos seres inteiros. Todos nós fazemos parte de um ser maior que é o todo. Todos nós somos infinitos, mas temos que passar uma experiência, um aprendizado, certo? Então, é isso que são as almas gêmeas, tá? Almas gêmeas não é uma para um. Almas gêmeas são todas aquelas almas que se identificam. E a gente se reconhece, tá? A gente se reconhece. E sim, existem as chamadas almas gêmeas das sombras, que não deixam de ser as suas almas gêmeas, mas são almas gêmeas que escolheram outro caminho. Só que mesmo as almas gêmeas das sombras, quando elas nos encontram, é porque tanto eu tenho algo para curar nela, como ela tem algo para curar em mim, tá? Então, assim, a troca existe e vai existir enquanto for necessário. Mesmo que você evolua, você pode se tornar um guardião, um anjo da guarda, um ser evoluído que vai cuidar da sua alma gêmea que ainda não evoluiu. Esse é o processo de trabalho das almas gêmeas. O todo é tão perfeito que ele sabe o que ele fez, gente. Ele já fez a gente interligado um ao outro para que a gente entendesse que, sim, a gente tem a nossa individualidade, mas não somos independentes um do outro. Porque no fim somos todos uma coisa só, certo? Essa era a mensagem de hoje. Vocês vão se surpreender quando eu falar das chamas gêmeas. Deixe seu like para que o YouTube entenda que é relevante e importante esses vídeos e compartilhe com o máximo de pessoas possível. Compartilhe você também com outras pessoas que às vezes têm curiosidade sobre esses assuntos. Os vídeos estão incríveis, estão importantíssimos e eu acredito que o máximo de pessoa que puder ouvir para transformar a si mesmo é bem legal. Então colabore compartilhando, curtindo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, vem fazer parte dessa família de luz, vem crescer junto comigo. Beijos de luz e aguarde os próximos vídeos. Tchau!